superior, acredito que tenha sido, me corrija se estiver errado, seu primeiro vice-presidente. Então ele tem uma longa história, para alguns parece que todo mundo lembra dele como o político, né? O deputado, o senador, mas ele teve uma vida também voltada dentro da universidade. Todo mundo sabe que é doutor em economia. E para nós da SBPC é uma alegria muito grande ter o ministro proferindo a conferência inaugural desta reunião, Ciência, Tecnologia e Inovação no Brasil, e ter dado a oportunidade de abrir aquilo que é o maior evento de mostra de como nosso país está reagindo com a ciência, com a tecnologia e a inovação. Como é que nosso país está, em que nível? Então, eu também depois convido a todos que a partir da hora do almoço vai estar aberto aí manhã, tarde e noite a Expotec. Essa Expotec tem 135 estandes. O Ministério de Ciência e Tecnologia está representado em todas as suas ações, nos seus diferentes institutos de pesquisa, e aquilo dá um motivo de orgulho para nós brasileiros, e dá para entender por que a SBPC clama cada vez mais por mais recursos e mais atenção para a ciência e tecnologia. Nós queremos mais uma vez reconhecer em público os esforços feitos pelo excelentíssimo senhor ministro de Estado, mas se tudo dependesse da caneta dele, nós estaríamos bem. Tem mais canetas envolvidas, e é por isso que nós, cientistas, nós, cidadãos brasileiros, temos que cobrar cada vez mais por isso. E temos que sair numa nova luta, que os institutos de pesquisa ligados ao MCT tenham uma mudança na forma de contratação. Isso é urgente. Todos os institutos, eu falava hoje de manhã com o nosso conselheiro e diretor do INPA, e também com o excelentíssimo ministro, todos os institutos juntos totalizam cerca de 600, são 18, né, institutos? 18. 650 pesquisadores, ou seja, muito pouco para aquilo de grande que eles estão fazendo. Basta visitar a Expotec. E agora, nos próximos anos, vai ter aposentadoria de pelo menos 1/3 dos quadros. E como se repõe esses quadros? Então, os institutos têm que conseguir o mesmo que foi finalmente, depois de anos de luta, concedido às universidades federais: a reposição automática dos quadros. Então, está lançada essa bandeira hoje em público para todos nós sairmos em busca de conseguir a renovação dos quadros dos institutos de pesquisa que tanto orgulham o nosso país. Ministro, por favor. Bom dia a todos, a todas. Nós tivemos às 8 horas da manhã uma reunião com os diretores dos institutos do Ministério. Depois fomos fazer a abertura da Expotec, que está muito bonita. Quero parabenizar a Helena e todos os organizadores, em nome dela, todos aqueles que participaram dessa iniciativa. Achei o stand do Ministério também muito bonito, todos os stands. Parabenizar o Almirante Wilkes também pelo trabalho que a Marinha fez ali, está muito bonito o stand. Enfim, acho que demos um salto de qualidade. Precisamos aproveitar essa exposição
viu, Helena, talvez para a Semana da Ciência e Tecnologia. Nós poderíamos repensar, reapresentar essa exposição na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Eu acho que nós temos que levar isso para os jovens, verem a diversidade que está sendo produzida no Brasil, a consistência, a pluralidade e motivá-los para a pesquisa. Eu vou fazer uma exposição e queria começar um pouco com esse quadro que eu já tenho usado com uma certa insistência. Eu acho que ele resume bem um pouco a trajetória econômica do Brasil ao longo desse século. Nós tivemos, na primeira metade do século, um crescimento de 4,6% no PIB. O Brasil deu um salto extraordinário aqui no início do século, principalmente depois da crise de 29, onde nós tivemos uma saída criativa, o país rompe o modelo primário exportador, se transforma num país predominantemente industrial em 1934, e no governo Getúlio, os investimentos que foram feitos de projetos estruturantes na área industrial, a Vale, do Rio Doce, na época, a CSN, na área de siderurgia, que ainda é a maior siderúrgica da América Latina. Nós conseguimos ter o controle do subsolo no final do governo Getúlio Vargas. Tivemos ali a Fábrica Nacional de Vagões, a Fábrica Nacional de Motores, Álcalis, na área de Química, e todos esses investimentos e uma reorganização do Estado brasileiro, a criação do Ministério do Trabalho, o Ministério da Educação, a CLT, a organização do mercado de trabalho nacional, os sindicatos, o salário mínimo, tudo isso fortaleceu o mercado interno, aumentou a capacidade de planejamento do Estado, desenvolveu um setor produtivo importante para impulsionar a industrialização, principalmente no período da guerra, que nós éramos obrigados a substituir importações. Então, a história econômica do Brasil nessa fase, toda vez que nós tínhamos uma situação adversa no balanço de pagamentos, nós éramos obrigados a produzir, fortalecíamos o mercado interno e com isso fomos, por substituição de importações, dando salto no processo de industrialização. Nos próximos 30 anos aqui, 50 a 1980, nós passamos a crescer 7,2%, que é uma taxa espetacular. Aquela construção do Getúlio vai permitir, no governo Juscelino Kubitschek, um plano de metas, 50 anos em 5, e um pacote de investimento que permitiu atrair a indústria automotiva, a construção de Brasília, quer dizer, a integração do território, a construção naval, nós retomamos aí a produção de navios, enfim. O Brasil dá um salto muito grande, fortalecido também pelo segundo governo Getúlio Vargas, onde a criação da Petrobras e do BNDES estão aí até hoje como dois instrumentos fundamentais da história econômica do Brasil. O pós-Juscelino, quando o Brasil começa a crescer nessas taxas, nós vamos apresentar problemas nas contas externas e nas contas públicas. O final do governo Juscelino Kubitschek é um período de crise econômica, de pressão inflacionária, dificuldades de pagamento das contas externas e das contas públicas, e nós vamos ter um período de grave crise política que culmina no golpe de Estado de 64, e a última tentativa de enfrentar essa crise dentro de um cenário democrático foi o plano trienal do Celso Furtado Santiago Dantas, que não conseguiu se concretizar. O PAEG, o Plano de Ação Econômica do Governo, de 64, faz uma política duríssima de estabilização, intervém nos sindicatos, caça dirigentes sindicais, cerceia as liberdades e faz um ajuste econômico que vai se estender até segunda metade do ano 67. A partir dali, então, começa uma retomada acelerada do crescimento e o Brasil vai crescer naquele segundo período 8,6%, grandes investimentos, grandes projetos estruturantes, Carajás, Transamazônica, Ponte Rio-Niterói, o setor pesado da indústria vem junto com o segundo PND, o Proálcool em 1976, quer dizer, é um período de auge do crescimento econômico, de grandes taxas de crescimento, e novamente o Brasil vai se endividar externamente, se endividar internamente, e depois, com a mudança da política econômica americana, que é a chamada política do dólar forte, nós vamos viver uma grave crise no balanço de pagamentos,
O país vai para o Fundo Monetário Internacional, perde a liberdade da política econômica, vai impor isso uma política recessiva durante um longo período, e nós vamos ter grandes dificuldades aí ao longo das últimas 2 décadas, dos anos 80 e 90. Quer dizer, a grande conquista desse período é o avanço da democracia. Mas do ponto de vista econômico, nós passamos a crescer 2,1%, quase 1/3 do que crescia em torno do período anterior, e vamos ter aqui 14 anos de hiperinflação, o que vai gerar ainda mais dificuldades para o Brasil superar esse cenário. Finalmente, a gente começa aqui a resolver os problemas das contas externas, das contas públicas. O governo anterior, de Fernando Henrique Cardoso, contribui para a estabilidade econômica no plano real. O governo Lula consegue retomar a capacidade de planejamento, financiamento, o programa de aceleração do crescimento, programas de distribuição de renda. O Brasil volta a crescer num patamar de 4%, apesar da crise internacional de 2009, que foi a mais grave crise econômica desde 1929. Então o Brasil começa a voltar a um crescimento semelhante à primeira metade da década, e de vez em quando, como o ano passado, a gente volta a sinalizar a possibilidade de crescer 7,5%. E toda vez que a gente aponta nesse cenário um crescimento mais acelerado, aparecem constrangimentos de infraestrutura, logística e pressões de várias ordens, o que mostra que nós temos ainda muito trabalho para conseguir voltar a crescer de forma sustentada nesse patamar. Agora, de 1900 a 1980, o Brasil foi o país que mais cresceu no mundo, e o segundo em termos de crescimento do PIB per capita. Por isso é importante olhar para essa história, para a gente moldar um pouco quais são os desafios que nós vamos ter pela frente. Nós conseguimos, portanto, o controle da inflação. Ela tem se mantido dentro da meta e vai ficar dentro da meta, na minha visão, esse ano. Conseguimos impulsionar o crescimento baseado no mercado interno de consumo de massas. Quer dizer, o Brasil não cresce mais puxado pelas exportações, mas o vetor determinante é o mercado interno, e isso diferencia China, Índia, Brasil, chamados BRICS, do cenário internacional ainda instável e preocupante. Conseguimos recuperar o planejamento estratégico e consolidamos o sistema público de financiamento do investimento. BNDES, Banco do Brasil, Caixa, FINEP foram fundamentais para a superação da crise de 2009. Quer dizer, os países que adentraram pela visão neoliberal não tiveram instrumentos para reverter a crise, e o Brasil conseguiu fazer uma política anticíclica em 2009 e 2010, reduzir carga tributária, aumentar o investimento no gasto público, aumentar o financiamento público e sair da crise de forma muito mais organizada. Vocês estão vendo a dificuldade de vários países europeus. A Europa, de uma forma geral, vive uma situação ainda muito preocupante em relação à evolução do cenário econômico, da sustentabilidade do crescimento, e alguns países uma situação econômica muito fragilizada, como Grécia, Portugal e algumas outras economias. A mesma coisa os Estados Unidos tem hoje um déficit público de 9,9% do PIB, uma política monetária estimulando o crédito sem qualquer limite, e, no entanto, a economia ainda não consegue crescer sustentadamente. Então, nós estamos num cenário ainda diverso, mas o Brasil se destaca pela distribuição de renda, pelo mercado de consumo interno, pela capacidade de financiamento e planejamento do Estado. Temos aí o bônus demográfico. É um momento raro da história das nações em que a população economicamente ativa é maior que a inativa. Ou seja, nós já não temos mais o crescimento demográfico que tínhamos. O crescimento vem reduzindo significativamente e, ao mesmo tempo, não temos ainda a terceira idade pesando como pesa do ponto de vista do orçamento público em outros países. Por exemplo, a Europa e várias partes do mundo. E uma outra coisa importante que nos distingue, inclusive em relação aos BRICS, é a consolidação da democracia. Estado de Direito, liberdade de imprensa, separação de poderes, funcionamento da justiça. Isso dá muita segurança a um crescimento de mais qualidade e é uma construção que eu diria que foi decisiva para o Brasil poder mudar de patamar em termos de trajetória do seu desenvolvimento. No entanto, quando a gente analisa mais detalhadamente os dados, a gente verifica, por exemplo,
que nós tínhamos um déficit comercial aqui no início da década. Entre 2005 e 2007 nós tivemos um superávit de 45 bilhões de dólares. Ele vem caindo, esse ano em torno de 20 bilhões, 2011 vai ser maior que 20 bilhões, mas é um superávit comercial de baixa qualidade. Se a gente olha setores estratégicos, por exemplo, a área de tecnologia da informação e comunicação, o Brasil hoje fatura 85 bilhões de dólares em TI, 165 bilhões de dólares em TICs, 4% do PIB em TI, 8% em TICs. Portanto, é um setor muito importante na economia. Nós somos o 7º mercado mundial em TICs, mas o déficit comercial é de quase 19 bilhões de dólares. Ou seja, nós estamos só de equipamentos. O volume de importações é muito grande numa cadeia portadora de futuro. Então, nós precisamos entender que o grande patrimônio que nós temos nesse momento é o nosso mercado interno. E nós precisamos de uma política industrial que estimule mais o conteúdo local, que estimule mais a produção local, que vincule os incentivos fiscais a quem produz no Brasil. Conteúdo local é PPB, é processo produtivo básico, nós temos que exigir mais PPB das cadeias estratégicas. Nós começamos a fazer isso na cadeia de computação, de tecnologia da informação. Os tablets é uma inflexão na política industrial. Quer produzir tablet no Brasil, tendo incentivo fiscal, tem que começar com 20% dos componentes produzidos aqui, em 3 anos 80%. E diziam que haveria dificuldade, que a indústria não ia aceitar ou não vinha para cá. Nós já temos 14 empresas que pediram licenciamento ao Ministério para produzir tablets no Brasil. Já temos 9 empresas licenciadas. A partir de setembro, nós já vamos ter tablets produzidos dentro das novas regras, com conteúdo nacional e com compromisso de 80% da cadeia produtiva em 3 anos. Nós queremos estender isso que nós fizemos aos tablets, aos celulares, aos televisores, aos notebooks, aos PCs. Ou seja, mais conteúdo local. E, paralelamente, nós estamos trabalhando junto com o Ministério da Educação, o Ministério da Indústria e Comércio, o Ministério de Telecomunicações, para que o Programa Nacional de Banda Larga e a política de inclusão digital nas escolas públicas, que são 69 milhões de alunos, que a gente exija conteúdo local, tanto em termos de software como em termos de equipamentos, para a política de inclusão digital. Vários países você já não tem mais praticamente livro didático, a não ser em biblioteca. O tablet é o livro do aluno, é uma biblioteca digital. Nós estamos, por exemplo, com o IBICT, com 162 mil teses acadêmicas digitalizadas. E hoje todos os alunos, todos os mestrados, doutorados, têm que imediatamente disponibilizar a tese digitalizada. Então, o MEC fez um portal para o professor agora, já está com mais de 1 milhão de consultas. O nosso banco de teses do IBICT tem mais de 2,5 milhões de consultas ano. Então, esse é o caminho do futuro. Você vai ter muito mais agilidade a hora que você tiver uma biblioteca digital disponibilizada para os alunos, muito mais riqueza, muito mais possibilidade. Agora, nós temos que desenvolver esses softwares, nós temos que produzir esse conteúdo, nós não podemos ficar importando coisa pronta, seja do ponto de vista do conteúdo digital, seja do ponto de vista dos equipamentos. Por exemplo, lousa digital. Nós desenvolvemos no CTI, vocês viram ali no standard do MCT, quem não viu pode ver. O MEC tem já uma lousa digital padronizada. Nós estamos produzindo lousa digital com tecnologia aberta, nacional, patenteada no Brasil, a R$ 1.700. Simples, mas eficiente para a gente levar um ambiente de internet para dentro da sala de aula. Começar com a lousa digital e depois banda larga. Nós já estamos com 57 mil escolas urbanas, 1 megabyte nas escolas. E teremos até o final do ano 2 megabytes. Faltam em torno de 5 mil escolas urbanas e falta a área rural, que nós pretendemos implementar a partir de abril do ano que vem. Então, na área de TI, isso é política pública, para a gente atrair investimento. E qual é o maior desafio? Trabalhando de forma coordenada a política de inclusão digital nas escolas,
fortalecendo o nosso mercado interno e exigindo o PPP, nós queremos trazer a indústria de semicondutores para o Brasil. Nós esperamos, a partir de outubro, dar partida no CEITEC, que é uma empresa que nós desenvolvemos no MCT, foram 10 anos de esforço, ela está pronta, estamos fazendo os testes finais, e nós vamos aprender a fazer semicondutores. Só 10 países do mundo, só 20 países do mundo produzem chips semicondutores. O Brasil precisa entrar nesse universo. E sendo o sétimo mercado mundial, nós temos condições de avançar. Nós já temos empresa encapsuladora de chips, estamos desenvolvendo design house, várias indústrias estão começando a desenhar chips. Nós precisamos agora aprender a fazer. O CEITEC vai ser um aprendizado. Nós vamos começar a fazer só chips dedicados, por exemplo, chip para o boi, para a rastreabilidade do boi, chip para a Casa da Moeda. Mas a partir desse aprendizado, nós pretendemos entrar nesse clube bastante seleto dos países que dominaram a tecnologia de produção de semicondutores. E dominando a produção de semicondutores, nós damos um salto quântico na indústria de TI no Brasil, como outros países, outras empresas que dominaram o fizeram. E ao mesmo tempo, nós estamos negociando intensamente para trazer essa tela de toque, o LCD, para produzir no Brasil. Só 4 países do mundo, todos na Ásia, produzem. A nossa expectativa é que nesse movimento que nós estamos desenhando, a gente ir do semicondutor até a tela final. Quero só também dizer uma coisa que eu falei rapidamente ontem. O desenvolvimento de software se dá nas universidades, nos institutos de pesquisa, se dá nas empresas, tem um papel muito importante. Grandes empresas estão montando unidades no Brasil e empresas relevantes na área de software. Nós vamos fazer um programa de estímulo a software games, vamos dar mais incentivo a essa área, mas é muito importante a gente entender que o Brasil também precisa impulsionar e muito o software livre. Quer dizer, o desenvolvimento de software colaborativo, redes que se dão no ambiente da internet, de jovens e não jovens que se articulam e conseguem desenvolver tecnologia e tem que ser apoiado e valorizado. Quer dizer, a evolução tecnológica, o desenvolvimento não se dá só nas empresas e nas universidades. Hoje se dá no ambiente da web, até em termos de pesquisa. Por exemplo, se vocês verem aquela experiência Einstein@Roma, eles conseguiram reunir 250 mil participantes no mundo, 0,25% petaflops. O petaflop são 2,5 trilhões de operações por segundo. E com essa rede montada espontaneamente, de forma horizontal e colaborativa, eles fizeram astronomia. Descobriram 100 pulsares, inclusive que fazia 41 giros sobre si mesmo, extremamente raro, usando um ambiente de colaboração. Então, o software livre desenvolve capacidade nacional, desenvolve talentos, e o nosso Ministério vai dialogar com essa comunidade. É um erro a gente simplesmente criminalizar esses movimentos que nascem da internet. A essência da internet é a liberdade. Nós temos que separar aqueles que praticam o crime, que praticam também dentro da internet, e o Código Penal está aí para isso, daqueles que estão buscando uma cultura de liberdade, novas práticas, novas possibilidades, e nós queremos acolhê-los no MCT, dialogar com eles. Fiz questão de ir no encontro de software livre, fiz a reunião com todas as entidades regras, estou convidando eles para discutirem o nosso portal do MCT, para abrir todas as informações. Quanto mais transparência, quanto mais acesso, mais cidadania, e quanto mais luz a gente põe no Estado brasileiro, menos desperdício nós vamos ter, mais eficiência nós vamos ter na aplicação dos recursos públicos. Então nós queremos construir também um diálogo com essa comunidade na indústria de TI. Na área de fármacos e instrumentos médicos, nós estamos com déficit de 12 bilhões de dólares, 6 bilhões e meio só em fármacos. Nós temos aí um grande desafio, que é fomentar a indústria de genéricos e desenvolver capacidade nacional de produção. Nós avançamos na síntese química, muito pouco nos biológicos, que serão a nova geração de fármacos. O Brasil precisa avançar fazendo exame pré-clínico, clínico, ter mais apoio, ter mais foco, para que a gente desenvolva capacidade de produção nessa área, que é muito importante, que é muito estratégica, que é basicamente conhecimento,
que hoje já representa só fármacos um déficit de 6 bilhões e meio de dólares. Se nós agregarmos aí os equipamentos médicos, um déficit de mais 5,5 bilhões de dólares. Então o Ministério também está olhando com muita atenção essas cadeias, a nossa nova política industrial. Nós estamos trabalhando junto com os outros ministérios, Fazenda, Planejamento, Medic. Nós queremos colocar ciência, tecnologia e inovação como eixo estruturante do desenvolvimento tecnológico e industrial do Brasil. Então, qual é a nossa perspectiva? Colocar ciência, tecnologia e inovação como eixo estruturante, reduzir a defasagem tecnológica por meio da ciência e da inovação, contribuir para a erradicação da pobreza e redução das desigualdades, contribuir para a inserção internacional soberana do Brasil e fomentar a economia verde e criativa. Para isso, nós temos que promover a inovação, formar recursos humanos e desenvolver pesquisa e infraestrutura científica e tecnológica. Nós, queria aqui agradecer a SBPC, a Helena Nader e o Jacopales, presidente da ABC, encaminharam uma carta à presidenta Dilma, exatamente junto com o Ministério, apoiando o movimento para que a ciência e a tecnologia, isso que vocês estão vendo aqui, seja um dos mega desafios do Brasil, no plano plurianual. Eram 10 mega desafios e nós queremos que colocar a ciência, tecnologia e inovação esteja no status dos maiores desafios que o Brasil tem para esse próximo período. E conseguimos assegurar isso. O plano plurianual do Brasil vai eleger ciência, tecnologia e inovação como eixo estruturante. Daí se desenha uma série de outros procedimentos a médio e longo prazo para que a gente de fato possa materializar essa perspectiva. Bom, nós temos que olhar o seguinte: estamos caminhando, estamos nos consolidando como a 7ª economia do mundo, poderemos ser a 6ª ou a 5ª. Agora, para liderar, nós vamos ter que investir mais em pesquisa e desenvolvimento, especialmente no setor privado. Os Estados Unidos investem em P&D 2,7% do PIB, quase 400 bilhões de dólares. O Japão, 3,4% do PIB, quase 150 bilhões de dólares. A China, 1,5%, 120 bilhões de dólares. A Alemanha, 2,8%, quase 85 bilhões de dólares. E nós, 1,2%, em torno de 25 bilhões de dólares. Ou seja, o Brasil tem que olhar para esses países se nós quisermos avançar. Tem que ter mais investimento em P&D público e privado. Quando a gente olha o investimento público, amarelo é governo, o Brasil está aqui, nós estamos passando rapidamente Portugal e Espanha, talvez Reino Unido. Agora, olha o setor privado nos países que lideram o investimento em P&D. O setor privado da Coreia investe 2,5% do PIB, mais quase o dobro de todo o investimento que nós temos. A mesma coisa no Japão, Estados Unidos, Singapura, Alemanha. O setor privado brasileiro investe 0,57% do PIB. Se você colocar a Petrobras aí, se tirar a Petrobras, é em torno de 0,3%. Então, o setor privado brasileiro, o empresariado brasileiro, o Estado pode melhorar um pouco. Vocês veem aqui que o Estado brasileiro pode avançar um pouco mais e tem que avançar. Mas o setor privado tem muito a fazer. Nós criamos no Brasil uma cultura industrial passiva diante da tecnologia. O empresário acha que a inovação é comprar uma máquina pronta. Ora, quem compra pronto não sai na frente e não lidera. Nós precisamos ter política de transferência de tecnologia. É evidente que 20 anos de estagnação, de hiperinflação, de insegurança empresarial levaram a uma atitude defensiva. Mas agora nós temos estabilidade e crescimento. O setor privado precisa ser mobilizado para investir em P&D. A CNI criou o movimento empresarial pela inovação. Eu acho que é um movimento muito importante, a gente tem dado grande estímulo. Vamos ter agora o 4º Congresso Brasileiro da Indústria e Inovação, vai ser CNI MCT, dia 3 de agosto, está iniciando o Congresso. Estamos trazendo grandes autoridades internacionais, mas nós precisamos fomentar o setor privado para a inovação. Isso é absolutamente decisivo, porque no mundo, 2/3 das patentes, quem faz são as empresas. No Brasil, 2/3 é o Estado. Quer dizer, as empresas precisam mudar de atitude, nós temos que criar uma cultura de inovação e ter política de incentivo fiscal, de crédito, de fomento a esse avanço. Nós conseguimos melhorar muito o nosso sistema de pós-graduação.
nós formávamos aqui 5 mil mestres doutores em 87, hoje estamos formando 50 mil mestres doutores, e mais do que formar, nós conseguimos também desconcentrar. A região sudeste tinha mais de 85% do sistema de pós-graduação. Você queria ser mestre ou doutor, tinha que ir para São Paulo, para o Rio de Janeiro, para Minas Gerais, e o Nordeste todo, por exemplo, tinha, há 8 anos atrás, 1,4% do sistema de pós-graduação. Hoje está chegando a 10%. A região Norte, Centro-Oeste, nós temos que continuar desconcentrando, sem perder a qualidade dos centros de excelência, e expandindo com qualidade. Vamos viver, portanto, um período de grande esforço orçamentário, bolsa de estudo, pró-infra, capacidade, construção de laboratórios, para a gente poder dar conta desse imenso desafio, de manter o centro de excelência. Nós não podemos perder a referência. Eu gostei muito do pronunciamento de Helena ontem, ela falando, precisamos ter universidades de classe mundial, precisamos ter institutos de pesquisa de classe mundial, e isso significa excelência. E esse movimento tem que ser feito junto com a desconcentração, porque uma universidade federal no estado pobre faz toda a diferença. Vai atrair investimento, vai formar recursos humanos, vai gerar riqueza, vai gerar um polo de inovação. Então nós temos que desconcentrar e ter o esforço de manutenção da qualidade. Quando a gente olha a graduação, nós estamos hoje com 6 milhões de alunos na graduação. As universidades federais tinham em torno de 324 mil alunos aqui no início da década passada. Hoje nós estamos com 1 milhão de alunos na graduação nas universidades federais. Triplicamos em uma década a graduação nas universidades federais. Foi um esforço muito importante. A Helena destacou, quer dizer, hoje as universidades federais podem substituir professores automaticamente, têm liberdade orçamentária para isso, e podem contratar professores quando estão expandindo novos cursos, novos campos. Isso é uma mudança qualitativa fantástica. Agora, nós precisamos fazer isso também nos institutos de pesquisa do MCT. Por quê? Porque o acúmulo do conhecimento é o pesquisador que tem. Se você não substitui a tempo do mais velho que está saindo, deixar para o mais novo que está chegando aquilo que ele sabe, você vai perdendo a essência daquilo que é a função, a missão de cada um dos nossos institutos. Então esse é o desafio que nós precisamos estender para as outras áreas. Agora, destaque: as engenharias não avançaram no ritmo que o país precisa. Seja porque nós ficamos 20 anos sem crescimento, com pouca demanda por engenheiros, seja porque agora estamos crescendo rápido demais, tem uma grande demanda por engenharia, seja, sobretudo, porque a matemática no ensino médio fundamental é fraca. O aluno, quando começa a ter cálculo 3, estatística 2, 3, começa a abandonar o curso, o mercado de trabalho está aquecido, ele corre para o mercado de trabalho. Faculdade é que nem remédio ruim, tem que tomar de uma vez. Não adianta ficar fazendo DP, empurrando com a barriga, tem que estudar. E isso mudaria a vida profissional dele. Nós estamos identificando um nível de evasão muito alto nas engenharias e o mercado de trabalho muito aquecido. Então nós estamos desenhando um programa, um pró-engenharia, só para cuidar dessa agenda das engenharias. E naquele programa, nós vamos fazer agora que 2 movimentos. Esse aqui é o programa Ciência Sem Fronteira. A nossa expectativa são 75.500 bolsas de estudo nos próximos 3 anos, até 2014, principalmente nas ciências básicas, nas engenharias e nas exatas, que é onde está o grande déficit para a gente dar um salto tecnológico. Então, é integrar as universidades, os melhores alunos, as melhores universidades, os melhores centros de pesquisa, as melhores universidades do mundo. Estamos dando um salto, CNPq e CAPES, o Glaucio tem isso bem, temos hoje em torno de 5.300 alunos. Então, a nossa expectativa, estamos dando um salto extraordinário nos próximos 3 anos e vamos também buscar atrair jovens cientistas de grande talento do exterior e pesquisadores de liderança científica também faz parte desse nosso programa. Queremos trazer de volta grandes talentos que hoje querem voltar para o Brasil, toda hora estão batendo na porta. O corte orçamentário na Europa e Estados Unidos é violentíssimo na área de ciência. Então, e um talento desse, você investe muito e muitos anos para construir.
Então, nós temos que abrir as portas para quem quiser voltar e, ao mesmo tempo, fazer um programa de trazer as grandes lideranças científicas internacionais para vir para o Brasil. Se vocês olharem, por exemplo, a história do ITA, que deu na Embraer, que hoje é a terceira empresa de aviação do mundo. Foi o reitor da MIT que nós fomos lá, o Brigadeiro Montenegro, trouxe há 60 anos atrás, montou o ITA e hoje continua sendo uma das melhores escolas de engenharia, com resultados excepcionais. Então nós precisamos ir atrás dos talentos. O Brasil hoje tem capacidade de atração, seja pelo momento econômico, seja porque nós somos como democracia, a beleza do país, o interesse, Copa do Mundo, Olimpíada. Nós estamos no centro da agenda e precisamos usar esse momento para dar um salto. E olhar especialmente para alguns países. Por exemplo, Portugal, que é um país que nós temos uma afinidade profunda. Vou dar um dado para vocês terem ideia do que eu acho que vai ser a dificuldade de Portugal. Quando nós tivemos aquele último empréstimo do FMI, o Brasil recebeu 4,7% do PIB de empréstimo do Fundo Monetário Internacional. Portugal está recebendo 48% do PIB. Nós sabemos como demorou e como foi difícil a gente sair do fundo, pagar o FMI, acumular reservas cambiais. E com mais uma diferença, nós temos um câmbio flutuante. Na crise, o real se desvaloriza, você aumenta a competitividade, exporta, gera dólar e paga. Eles têm o euro estável. Então é uma hora, por exemplo, olhar a Península Ibérica, Portugal e Espanha, de nós temos uma atitude proativa. Os centros de pesquisa que eles têm, com as redes de pesquisa, os talentos que hoje estão saindo, de a gente acolher, e acolher não de uma forma oportunista, acolher de uma forma generosa e olhando a longo prazo, integrando melhor a ciência do Brasil com esse país, buscando uma atitude diferente daqueles que vão ali só para tirar o momento em que nós já vivemos isso no Brasil. Nós tivemos uma diáspora intelectual no Brasil, de talentos que foram embora porque a gente não tinha alternativa. Nós temos que repetir esse tipo de atitude, nós temos que pensar estrategicamente, fazer uma colaboração com esses governos, com essas universidades. Por exemplo, Portugal tem um excelente centro de nanotecnologia junto com a Espanha em Braga. É hora do Brasil se aproximar desse centro, ajudar, fazer parceria e a gente olhar as oportunidades que estão acontecendo. Quando a gente olha o ranking da produção científica, o Brasil está em 13º lugar. O ranking da inovação, nós melhoramos 3 posições agora, recentemente, mas nós ainda estamos em 47º lugar, 47º. Ou seja, nós precisamos inovar mais, nós temos que criar uma cultura da inovação. E é com a inovação que a gente vai gerar riqueza, inclusive para poder financiar com competência a nossa pesquisa, a ciência e a tecnologia. Vou dar alguns exemplos aqui do que me preocupa. A Copaíba, nos últimos 10 anos, 76% dos estudos científicos do óleo de Copaíba, isso aqui foi um dado que eu recebi ali no CBA em Manaus, foram publicações de pesquisadores brasileiros. As 35 patentes que foram feitas de Copaíba, propriamente de Copaíba, não tem nenhuma do Brasil. Então, a gente estimula a publicação, os cientistas brasileiros respondem, nós melhoramos no ranking científico, no entanto, não tem a outra perna, que é saber o que é estratégico, que tem que ser patenteado, e aquilo que nós não estamos patenteando, alguém está patenteando e depois vai cobrar royalties no Brasil. Então, nós temos que criar uma cultura de patentes, sobretudo nas empresas. E, ao mesmo tempo, nós temos um problema, que é a morosidade das patentes. Nós temos 300, nós triplicamos o número de analistas de patentes no INPI. Temos 300. A China tem 2.500, nos próximos 4 anos, cair para 9.000 analistas de patentes. Como é que a gente compete? O nosso estoque de patentes, hoje, pedidos, o nosso backlog é na ordem de quase 300.000 patentes. Está demorando 7, 8 anos para uma patente. O que é que nós estamos discutindo? Estamos recomendando ao INPI, estamos começando a dialogar. De a gente criar uma rede de consultores, pegando funcionários públicos de universidades públicas, doutores, pós-doutores, pesquisadores dos institutos, e seria uma rede de pareceristas para as nossas patentes. Então, esse pessoal é contratado para dar um parecer, tem que ter sigilo, tem que ter lá toda uma série de procedimentos, tem que ser cadastrado,
e vai entregar mastigado para o NPI a análise daquela patente. Depois o analista lá faz só o ok final. Com isso a gente pode colocar 1000 analistas rapidamente do que tem de melhor na Academia Brasileira da Ciência e sair dessa letargia que nós estamos em relação às patentes, que vai sair muito caro se a gente continuar andando no ritmo que nós estamos andando. Nós estamos trabalhando no NPI, essa sugestão que nasceu ali no nosso Ministério, com o Ronaldo Mota, a nossa Secretaria de Inovação. Estamos dialogando também com o Movimento Empresarial pela Inovação para fazer algumas reformas na legislação para a gente acelerar a produção de patentes. Essa aqui é outro quadro muito interessante. O Brasil exporta 4,1 toneladas de cará. Estados Unidos compra 1,7 toneladas de cará. Eu já fui várias vezes nos Estados Unidos, nunca vi ninguém tomar sopa de cará ou comer cará para coisa nenhuma. O que eles fazem com o cará? Se você botar aqui $1 no cará, você agrega na diosgesina $68, na progesterona $196, tudo a matéria-prima é o cará. Na medroxyprogesto $388, na hidrocortisona $720, no prednisolona $682. Então nós exportamos cará e importamos química fina. Olha a agregação de valor. Então nós temos que continuar fazendo pesquisas sobre sopa de cará. Nós precisamos fazer fármacos, química fina, conhecimento aplicado e começar a deixar de perder renda e investir na inteligência do Brasil, que é isso que muda a qualidade do desenvolvimento. O exemplo do cará é duro de engolir. Bom, aqui nós temos um dispêndio nacional de pesquisa e desenvolvimento por pesquisador. E aí vem uma coisa interessante. Vocês vejam que quando a gente olha o valor absoluto, o Brasil tem lá aquela posição que eu apresentei. Quando a gente olha o gasto per capita por pesquisador, o Brasil está muito bem posicionado. Por quê? Porque nós temos poucos pesquisadores. Não é porque a gente gasta muito, é porque nós temos uma base pequena. Então, nós precisamos aumentar essa comunidade científica do Brasil. E esse trabalho começa no berço. Não, eu tenho dito, não é fácil o sujeito ser cientista. Tem que ser um cara muito teimoso. O cara persegue uma ideia, levanta uma hipótese, passa a vida inteira tentando descobrir aquilo. Às vezes não descobre, mas sabe que ao não descobrir, alguém vai descobrir atrás dele, vai encurtar o caminho. Tem que ser muito generoso do ponto de vista da atitude da vida, porque as opções do mercado de trabalho são muito mais fáceis, largar a prancheta do laboratório e ir embora para uma empresa ganhar dinheiro. Mas você não constrói uma nação desenvolvida se não tiver uma forte base de ciência. Então nós precisamos criar uma cultura de ciência no Brasil. A Semana de Ciência e Tecnologia, vocês precisam ajudar, apoiar, participar, dar entrevista, valorizar. Aquilo que os nossos IMCTs, que as nossas universidades estão produzindo, precisam ser mais divulgados. A imprensa brasileira precisa olhar mais para a ciência, mais atenção ao que se produz, a gente trazer a ciência para o prato do dia na sociedade brasileira. Nós fizemos um seminário com vários professores de pós-graduação, que são bolsistas do CNPq, ou que são pesquisadores do CNPq, exatamente para a gente desenvolver uma política de comunicação e tentar cada dia colocar mais informação e criar uma cultura. Quer dizer, eu disse ontem e vou repetir, não dá para a gente imaginar que a única aspiração dessa juventude seja entrar no BBB. Eu não tenho nada contra o BBB, mas eu gostaria que a gente pudesse... A imagem do cientista é sempre a imagem do negro, do cara deslocado, do sujeito meio desengonçado, e não é isso não. São pessoas talentosas, inteligentes, às vezes até bonitas, às vezes até bonitas, e que estão aí produzindo, fazendo, mudando a história. Precisamos mudar o respeito à comunidade científica por parte da população brasileira. E isso passa por um diálogo dos meios de comunicação. Espero que a SBPC produza muitas matérias do que está sendo feito aqui, ajude a alimentar. Nós precisamos divulgar mais a produção científica. E os cientistas precisam sair de uma posição de redoma, fechado na universidade, e achando que nós vamos resolver o problema de verba lá só no Ministério. Se a gente não convencer a sociedade do papel estratégico que tem a ciência para desenvolver todos os problemas fundamentais, sobretudo que diz respeito à qualidade de vida e desenvolvimento, nós não vamos conseguir mais recursos.
A última votação do orçamento ficou claro. Você tira dinheiro da ciência e põe para outras áreas que eu acho que não são estratégicas, por falta de visão, por falta de diálogo, por falta de convencimento do Congresso Nacional. Vou te contar um exemplo que eu falo de vez em quando. Eu, por exemplo, como senador, eu tinha direito a uma emenda de bancada. A emenda de bancada é a sua emenda mais nobre, o parlamentar põe no orçamento. Todo o meu mandato, eu sempre pus na universidade. Sempre. E na USP, na Unicamp, na Unesp, na Universidade Federal, sempre pus nas universidades públicas do Estado de São Paulo, porque falar de lá, tinha que colocar lá. Eu nunca recebi um agradecimento. Nem tinha muita importância, mas nunca teve assim, ó. Vamos fazer um evento aqui na universidade, agradecer esses recursos que vieram, que criou isso, que fez aquilo, que fez aquilo. O prefeitinho, você solta uma emenda para fazer um posto de saúde, para fazer uma creche, você chega lá, o prefeito faz uma... Ele sabe o que aquilo representa para o mandato dele. Faz uma festa. Então, os parlamentares, naturalmente, vão para onde a política está conduzindo. Então, se nós não tivermos também uma atitude de dialogar mais com o Congresso Nacional, emenda é uma coisa fundamental, porque é o que você acrescenta para investimento. Os institutos de pesquisa, as universidades precisam disputar no orçamento democraticamente os recursos estratégicos do país. Essa aqui é o nosso RNP. Vocês vejam que nós investimos aí 88 milhões no ano passado, esse ano 150 milhões de reais. Nós vamos dar um salto extraordinário, vamos anunciar daqui uma semana, duas, daqui 2 dias, depois da manhã, então eu não posso falar. Depois da manhã nós estamos anunciando uma grande ampliação da nossa rede de fibra ótica para suportar a demanda das universidades e dos institutos de pesquisa. Nós estamos aumentando significativamente a capacidade operacional da RNP para suportar a demanda de banda que vem das universidades, dos pesquisadores, dos institutos de pesquisa. É um esforço muito grande. Vocês vejam que, apesar das restrições orçamentárias, nós estamos investindo muito mais em áreas que são estratégicas, que são fundamentais para o nosso desenvolvimento. Essa aqui é a RUT, que é a rede de fibra ótica dos hospitais universitários da telemedicina. Vocês viram, até ontem saiu uma matéria escrita, acho que foi na Folha, mostrando cirurgia robótica à distância, via TI. Quer dizer, você tem um pesquisador, um cirurgião lá na China, operando um paciente de câncer em Barretos ou em Paris. Quer dizer, nós vamos dar um salto extraordinário na medicina e vamos reduzir recursos do SUS, porque você vai poder fazer o exame diagnóstico sem o prefeito. As pequenas cidades não têm hospital, não tem como fazer diagnóstico, não tem equipamentos. Em vez de você botar na ambulância e mandar para o hospital da grande cidade, você vai poder atender lá através da rede de fibra ótica, melhorar a qualidade e reduzir custos. Então, isso também é uma capacidade fantástica aí, que o RNP vem tratando e vem trabalhando fortemente para melhorar. Nossos INCTs, nós estamos com 122 INCTs, estamos investindo aí 607 milhões de reais, as FAPs mais 214 milhões de reais. Nós estamos fazendo uma avaliação dessa rede. Quem foi muito bem vai ter mais recursos, quem foi bem vai manter e quem for mal vai rever. Nós temos que ser exigentes com os recursos que o país tem. Os NCTs têm que mostrar o resultado e temos indicadores de publicações, quem está publicando, onde está publicando, qual é o impacto, o que está sendo produzido. Nós precisamos ter foco e ter prioridades e cobrar resultados para a comunidade. Nós temos alguns projetos importantes que nós queremos dar muita atenção. Um é a montagem do síncrono de terceira geração no Brasil. Nós temos o síncrono de segunda geração ali em Campinas, o síncrono, Zé Roque, que coordena, está aqui hoje, lá com o professor Rogério Cerqueira Leite. Nós queremos participar do DESE e do CERN, tivemos lá, estamos em negociação. O DESE é um síncrono de elétrons livres. Na verdade é um laser de raio-x, é 1,5 km, é um negócio espetacular, o equipamento que nós estamos buscando aproximação, trouxemos os diretores do DESE para vir para o Brasil, estamos aproximando para eles acompanharem a construção do nosso cursinho. Você imagina um laser de raio-x para você analisar materiais, nanotecnologia, o que isso impulsiona a pesquisa. E o CERN é um circuito de 27 quilômetros, como se fosse um metrô, fantástico em termos
do que potencializa, talvez é o principal equipamento de ciência básica na física no mundo, é um custo brutal. Nós estamos negociando também e vinculando a doutorado, bolsa, pesquisa. O Brasil já tem uma presença, nós temos interesse em fortalecer. Esses aqui são os nossos programas de investimento. Nós temos aqui o ProInfra, né, que é um grande esforço que a gente tem feito para melhorar a infraestrutura de pesquisa no Brasil, nas nossas universidades. Aqui também os recursos do MCT para os editais que a gente tem feito, Pronatec, Instituto Milênio, Jovens Pesquisadores, Casalim, são vários projetos. Conseguimos aumentar fortemente os recursos da FINEP para crédito esse ano, para não reembolsável, não conseguimos. Aqui são alguns centros de P&D que a gente está conseguindo atrair para o Brasil. A GE, 150 milhões de dólares em P&D, a IBM, 250 milhões de dólares, a MC2, 100 milhões de dólares em 5 anos. Todos esses aqui são os primeiros institutos do Hemisfério Sul. O Brasil está conseguindo atrair grandes investimentos em P&D nos últimos anos. O pré-sal tem um papel estratégico, mas não é só isso. Todo o ambiente do Brasil, democracia, estabilidade, crescimento, inclusão. O Brasil nós tivemos em 12 meses 63 bilhões de dólares de investimento direto no Brasil. Nós somos o terceiro principal destino dos investimentos hoje no mundo. Depois, nós precisamos de um satélite geoestacionário para o controle do tráfego aéreo. Se nós não tivermos um satélite até 2025, o Brasil perde o controle do espaço aéreo. E a demanda aérea, vocês sabem, no ano passado nós tivemos um aumento de 11 milhões de passageiros no Brasil. 7 milhões nunca tinham voado. E quem voar com alguém que nunca voou, pergunta, eles estão gostando. Não querem saber mais de ônibus, estão achando o aeroporto muito melhor que a rodoviária. Então quem reclama que está virando uma rodoviária, vai virar mesmo. O povão está viajando, quer viajar mais, a demanda é brutal. E nós precisamos que a nossa competência num satélite geoestacionário até 2025. E além disso, precisamos de comunicação fixa, móvel, TV, internet, banda larga, em especial para a região amazônica. Nós estamos tentando negociar com os países da Amazônia, lançar um satélite público para iluminar a Amazônia, para atingir a pequena população ribeirinha, os pequenos municípios. Porque por fibra ótica nós não vamos chegar. Agora mesmo chegou a fibra em Manaus, ali pela Venezuela, já está totalmente ocupada. Quer dizer, você não tem como fazer por fibra ótica toda a Amazônia, 4 milhões e meio de quilômetros quadrados, só a Amazônia brasileira. Talvez um satélite aberto, nós estamos vendo as alternativas, parcerias internacionais, como fazer, e sempre exigindo transferência de tecnologia. No nosso satélite, nós teremos mais participação da indústria nacional no processo. A gente não constrói um programa espacial só pelo setor público. Nós precisamos de empresas integradoras, empresas que estejam envolvidas, empresas fazendo pesquisa. É isso que dá sustentação e abre oportunidade, porque esse é um mercado muito importante hoje internacional. Há muita demanda para o satélite. Desenvolver capacidade nessa área é um bom negócio de médio e longo prazo e dará muito mais estabilidade, não fica dependendo apenas da nossa capacidade do Estado. Nós estamos também avançando no Ciclone 4, a nossa equipe está lá na Ucrânia agora, precisamos ter mais equilíbrio no repasse de recursos para a Ucrânia. Nós vamos ter um veículo lançador competitivo, capaz de entrar no circuito comercial e queremos desenvolver satélites para lançar pelo Ciclone 4 e concluir a base de Alcântara. Dia 18, agora estamos indo com o ministro Nelson Jobim, para a gente fazer uma inspeção e ver ali todo o cronograma das obras. E estamos consolidando lançadores, o VLM e o VLS. Aqui é pesquisa da aeronáutica, pesquisa do DCTA. O VLM é um projeto que está muito avançado com a Alemanha, é um veículo leve, médio, e temos um veículo também pequeno para a pesquisa meteorológica. Fizemos 7 lançamentos e já vamos passar para o mercado, que já está consolidado. Esse é o nosso cronograma. Nós vamos ter agora esse ano, 2012, o Cypress 3. Hoje a gente monitora o desmatamento da Amazônia com imagem de 250 metros quadrados. Então a gente vê o trator, nós vamos para 50 metros quadrados, nós vamos ter uma chave. Então vai aumentar a fiscalização e vai aumentar as imagens do monitoramento territorial, tanto do Cerrado quanto da Amazônia, a partir do ano que vem. Bom, agora, quando eu falei do nosso desafio de P&D, é isso aqui. Uma tonelada de circuito integrado é 850 mil dólares. Nós precisamos de 21.450 toneladas de minério de ferro para comprar uma tonelada de circuito integrado.
ou 1.700 toneladas de soja para comprar uma tonelada de circuito integrado. Então o Brasil tem que escolher o que quer ser. A minha visão, nós não podemos nos acomodar em ser um grande produtor exportador de matérias-primas de commodities. Isso nós já somos. O Brasil já é um país líder em tudo que diz respeito à economia do conhecimento natural. Somos o segundo maior produtor exportador de alimentos, e com a mudança climática, os sistemas climáticos, nós temos um problema de oferta de alimentos, com o aumento da renda na Ásia, a população tem um problema de oferta de alimentos. O Brasil, esse setor vai continuar tendo um cenário extremamente promissor nas próximas décadas. Temos agora, inclusive, o Graziano coordenando a FAO, é um reconhecimento da força que nós temos em termos de segurança, de diminuir a fragilidade da segurança alimentar no planeta. Somos um grande exportador de minério e vamos ser o 6º ou 7º exportador de derivados de petróleo. Só que isso, essa janela de oportunidade que se abriu para a nossa geração, que são os preços das commodities, nós temos que usar para desenvolver os setores de média e alta tecnologia, para desenvolver a economia e a sociedade do conhecimento e olhar para além dessa perspectiva passageira. É muito bom ver as empresas mineradoras com o balanço que elas estão tendo, mas a gente tem que usar isso para desenvolver, por exemplo, a indústria de semicondutores. Esse é o nosso CEITEC, a nossa fábrica, que está pronta. Isso aqui é a imagem real dela, 400 milhões de reais de investimento. O Silon, que coordenou a implantação do Síncroton lá, na montagem do Síncroton, está hoje coordenando a nossa fábrica do CEITEC. Já encerramos as obras, estamos só fazendo os cheques finais, são 17 gases altamente tóxicos, inclusive cianureto. Se tiver um vazamento, você tem 20 segundos para tirar os funcionários da sala. Então é uma coisa muito complexa. Nós não temos nenhuma tradição, nunca fizemos. Estamos desenvolvendo tecnologia e formando gente para aprender a fazer, mas por aí a gente rompe um teto de vidro que a maioria dos países não consegue romper. É trazer a indústria de semicondutores e chips e desenvolver design house no Brasil. Aqui é a homenagem ao Almirante Hilton, tem se empenhado muito por isso. Nós estamos recuperando, através da MCT, 2 navios de pesquisa. Vocês podem ver lá no stand da Marinha, que está muito bonito. Um para a Antártica e um para a plataforma continental. Vamos colocar agora ainda nesse segundo semestre. E estamos negociando a compra de 2 novos navios para pesquisa. E navios de ponta para pesquisa. Um nós devemos comprar fora e o outro nós queremos construir nos nossos estaleiros para ter já tecnologia nacional também nessa área. Sempre substituindo importações. A nossa ideia é lançar esse navio já na Rio +20 em junho do ano que vem. Mostrar que o Brasil não olha para a plataforma continental, para o oceano, só para gás e petróleo. Que a gente está pesquisando a biodiversidade, que a gente quer desenvolver marinicultura, porque nós estamos acabando com a piscicultura costeira, nós precisamos fazer piscicultura de alto mar e não fazemos. Nós queremos conhecer mais as correntes marítimas, acompanhar o problema da poluição das águas, usar também esses equipamentos para a previsão meteorológica, enfim, conhecer todo esse ecossistema, a chamada, como a Marinha gosta, a nossa Amazônia Azul, que é a última fronteira do conhecimento importante, que é uma área do tamanho da nossa Amazônia. É muito importante a presença soberana do Brasil em termos de pesquisa nesses setores. Nós temos uma área potencial de pesquisa que nós podemos usufruir dos recursos minerais de 690 quilômetros da costa. Então é uma área muito grande. Nós queremos nossos alunos de oceanografia embarcados, fazendo pesquisa, e abrir um campo de pesquisa em alto mar. Nós fizemos com o Glaucio um seminário com todas as escolas de oceanografia do Brasil. A nossa pesquisa é toda costeira. Nós precisamos entrar em alto mar e fazer pesquisa em alto mar. E estamos lançando esses 2 navios em parceria com a Petrobras e com a Vale do Rio Doce, com a Vale. Aqui está o nosso CEMADEM, que é o nosso sistema de monitoramento alerta contra desastres naturais. O centro vai ser em Cachoeira Paulista, onde já é a sede do CPTEC-INPE. Nós queremos fornecer alerta deflagrado por chuvas intensas ou persistentes, notadamente os riscos de escorregamento de encostas, enxurradas e inundações nas áreas de risco mapeado. Os escorregamentos são em torno de 11% dos acidentes. Inundação, 58%, mas morre muito mais gente aqui. E não há nenhum software matemático para você poder projetar um desmoronamento. Tem, por exemplo, a neve, mas não tem para escorregamento. Então, nós também temos um desafio aí intelectual
de desenvolver capacidade própria para explicar esses fenômenos com antecedência. E desenvolver capacidade científica e tecnológica de inovação para continuadamente aperfeiçoar os alertas dos desastres naturais. Quero aqui prestar minha homenagem ao Carlos Nobre. Se não fosse o empenho e a dedicação dele todos esses anos e agora no Ministério, dificilmente a gente teria chegado aonde estamos chegando. Ele e a equipe dele tem se empenhado muito. Vai continuar morrendo gente nas chuvas e o agravamento dos extremos climáticos. Mas nós podemos salvar muita gente. O nosso objetivo é esse. Reduzir ao máximo as mortes. Vocês viram o que aconteceu no Rio recentemente. E nós estamos trabalhando fortemente para já no próximo verão, em algumas cidades que estão mapeadas, nesses 25 municípios, já ter o sistema inicialmente funcionando. Para terminar, nós estamos trabalhando fortemente para transformar a FINEP num banco público da inovação. Já colocamos R$1 bilhão a mais para crédito da inovação, acho que talvez mais R$1 bilhão esse ano, e precisamos capitalizar a FINEP para ela entrar nas regras de Basileia. E as cláusulas de Basileia são muito exigentes. Para ela virar um banco, ela precisa ter outra célula. Por que ela precisaria virar um banco? Para financiar a ciência e inovação. Para não ter as restrições orçamentárias como a gente no Fomento tem. Para poder alavancar recursos e ter a força, por exemplo, que o BNDES tem. E nós precisamos olhar com muito mais interesse estratégico à inovação, se nós quisermos, como eu disse, não nos acomodarmos por sermos um país exportador de commodities e matéria-prima. Nós estamos trabalhando fortemente para ligar 4 fundos setoriais. Com a indústria da construção civil, nós estamos muito avançados. A indústria quer criar um fundo setorial, a Câmara Brasileira da Indústria da Construção. Nós vamos trazer um centro, junto com a Inglaterra, de pesquisa de novos métodos construtivos para sequestro de carbono, para a construção sustentável, novos materiais, novos métodos. Temos que melhorar a qualidade habitacional dos programas de grande interesse popular, enfim. Nós temos muita coisa a fazer para melhorar a qualidade da construção civil, que vive um grande momento. E nós precisamos de um fundo setorial focado em P&D. A mesma coisa no setor financeiro. Nós temos empresas importantes na área de automação bancária, de equipamentos. Não tem por que o sistema financeiro não financiar P&D no Brasil. Tem margem para isso, tem que fazer. Isso dá um salto em termos da nossa pesquisa e desenvolvimento. A indústria automotiva, para mim, nós temos que discutir isso, grande prioridade. Nós somos a 5ª indústria automotiva do mundo. O Brasil não tem uma marca própria. Só 2 empresas hoje têm pista de teste, ou seja, não tem pesquisa e desenvolvimento no Brasil. E nós não temos por que ser só uma manufatura de automóveis. E algumas montadoras que estão vindo agora, é um CKD. Ela vem, traz tudo importado, monta como se fosse montadora. Quer ter incentivo fiscal, tem que produzir no Brasil. Quer ter incentivo fiscal, tem que fazer pesquisa e desenvolvimento no Brasil. Nós temos que mudar a nossa atitude e usar a força do nosso mercado para ter mais conteúdo nacional, mais pesquisa e desenvolvimento. A mesma coisa em relação à indústria de mineração. A Vale criou várias soluções de energia. Se vocês forem ali no Parque Tecnológico dos José dos Campos, é uma coisa espetacular, eles estão desenvolvendo de pesquisa de novos produtos. Então nós temos que fortalecer um fundo setorial na indústria da mineração. Vocês viram o exemplo do petróleo. Por que não serve na mineração? Mineração é o subsolo do país. Nós não podemos vender o subsolo sem gerar valor agregado, sem estimular a pesquisa, sem deixar sustentabilidade para o período posterior, que é o próprio significado dos royalties. E a política de royalties pré-sal, eu falei ontem, vou repetir. Se o presidente Lula não tivesse vetado o que o Congresso aprovou, esse ano, ciência e tecnologia perderia 900 milhões de reais. E nós perderemos nos próximos 9 anos 12 bilhões e 200 mil reais sem o pré-sal, só com o que nós já produzimos. Se nós não associarmos educação, ciência e tecnologia e meio ambiente aos royalties do petróleo, nós vamos cometer o maior erro histórico que esse país poderá cometer nessa oportunidade. Quando a Venezuela descobriu os grandes campos de petróleo, Celso Furtado escreveu um livrinho falando, olha, é o primeiro país, em 1974, é o primeiro país da América Latina que pode romper os limites do subdesenvolvimento, se souber usar a riqueza que está descobrindo. Ou não. Ou não. Eu não vou fazer o meu comentário do que eu acho, mas é ou não. Nós estamos descobrindo nossos grandes campos de petróleo tardiamente.
Não só nós temos o desafio de desenvolver fontes renováveis de energia, manter a nossa matriz de energia limpa, temos que exportar derivados de petróleo. O mundo, 3 mil produtos ainda depende de petróleo, especialmente a matriz de transporte, e vai continuar dependendo, pelo menos na próxima década. Mas nós temos que usar essa riqueza pensando no Brasil sem petróleo e pós-petróleo. Os royalties é para construir o Brasil pós-petróleo. Agora, pegar 78% dos royalties e pulverizar na máquina administrativa de estados e municípios, nós vamos jogar fora a melhor oportunidade, pelo menos que a minha geração teve ao longo da história. O setor do petróleo não gosta dessa conta, mas é a conta que eu sei fazer. 40 milhões de barris, que é o que nós temos mais ou menos identificado. Todo dia está confirmando mais reservas. A 120 dólares o barril, são 5 bilhões de dólares. Uma parte disso são os royalties envolvidos. Então, ou nós realmente damos prioridade à educação, ciência e tecnologia e meio ambiente na repartição dos royalties do petróleo, ou nós corremos o risco de realmente a nossa geração, porque as futuras gerações não vão ter essa riqueza. Nós estamos antecipando o uso de uma riqueza que está no subsolo do país. Qual é o nosso compromisso com os nossos filhos, com os nossos netos? O compromisso é desenvolver uma economia do conhecimento, uma sociedade do conhecimento, e usar a força das commodities e a força do pré-sal para financiar esse salto tecnológico histórico em educação, ciência e tecnologia. Para mim, essa é a disputa mais estratégica que nós estamos tendo. Eu fiquei muito feliz de ver alguns governadores assumirem que esse deve ser o caminho, pela primeira vez. Porque quando eu cheguei no Ministério, tinha 3 mil prefeitos em Brasília pedindo para aprovar o projeto como estava e derrubar o veto. E não é possível que a comunidade acadêmica e científica não se posicione fortemente nesse assunto. Nós temos uma obrigação histórica de dizer qual é o caminho, se nós quisermos construir uma opção para esse país. Para terminar, nós estamos aqui, a gente quando quer estender, a gente vai falando que é para terminar, mas é para terminar mesmo. Nós estamos reformulando o marco regulatório, estamos fazendo uma análise forte da lei, por exemplo, de informática, para fazer as revisões, estender para games e software. Vamos ter grandes anúncios de investimento na área de games no Brasil aí, ao longo do próximo mês. Nós estamos buscando melhorar os incentivos, lei de subvenção, lei do bem, para micro e pequena empresa, para melhorar o ambiente de inovação. A internalização do Centro de P&D e a Associação de Empresas Brasileiras, que eu já falei, agilizar o processo de patentes, que eu já falei, fomentar o sistema de inovação e construir a Embrapa da indústria. Estamos chamando de Embrapi, Empresa Brasileira de Pesquisa Industrial. Quer dizer, aquilo que a Embrapa faz para a agricultura, nós temos uma instituição para fazer para a indústria. Nós não queremos criar mais uma estatal, nós queremos pegar os centros de excelência que já existem e coordenar, junto com a CNI. Eles têm alguns centros de alto desempenho, o IPPT em São Paulo, o INT do nosso Ministério, e fazer um contrato de gestão com esses centros para atender a demanda da indústria, especialmente média e pequena empresa. A exemplo do que a Fundação Fraunhofer faz na Alemanha, e a Alemanha, onde tem ciência, tecnologia e inovação, estão presentes até aqui na nossa feira. Você vê a importância estratégica. Quando vocês vão para a China, é um dos países que conseguiu resistir aos preços arrasadores da China. Por quê? Porque tem ciência e tecnologia. O país tem 149 prêmios Nobel. Então nós queremos trazer um pouco essa experiência e criar uma Embrapa da indústria. Estamos fechando as negociações com a CNI e com esses institutos nessa direção. Depois aprimorar os incentivos fiscais, que eu já falei, o novo marco legal e a agilização para a importação de insumos e equipamentos para pesquisa. Isso aqui era a primeira reclamação da comunidade acadêmica quando nós chegamos no Ministério, e o Glaucio assumiu a presidência do CNPq. Está ali o tutorial naquele espaço, naquela esfera, está ali o que vai ser o tutorial para quem quer importar, está tudo mastigado, detalhado, trabalhando muito para criar uma cadeia de responsabilidades. Começamos com o Cumbica, que tem 60% das importações de insumos para pesquisa do Brasil, são 650 milhões de dólares. Não adianta falar, não tem que ter fiscalização. Primeiro, porque tem incentivo fiscal, senão tem gente que vai fazer contrabando, tem que ter controle. Segundo, você compra um reagente, uma matéria-prima, uma bactéria, seja o que for, a Anvisa quer saber qual é o impacto da saúde. Então tem que ter controle. O que nós fizemos é desburocratizar o controle, agilizar o controle, treinamos o pessoal da alfândega, temos um sistema altamente eficiente e moderno, e o resultado deve estar aparecendo bastante, porque ninguém mais está reclamando, né, mas agora de vez em quando é bom bater palma também o pessoal do CNPq, que trabalhou muito para montar esse sistema aí. E depois nós temos aqui
esse novo programa de comunicação e popularização, que eu falei. Na área digital, nós estamos aqui, a Cidade Digital é um programa que o Ministério tem para ajudar o Plano Nacional de Banda Larga, colocar a banda larga gratuita em bairros populares. Nós estamos fazendo uma certificação da Telebrás, uma ata de preço, um modelo tecnológico avançado, que é fibra ótica mais rádio, para não fazer coisa atrasada, porque é para pobre, tem que fazer coisa de longo prazo, e vamos orientar as bancadas parlamentares para colocar emendas, tem muito interesse nessa área, e os CVTs, os Centros Vocacionais Tecnológicos, Marco Antônio Oliveira está trabalhando fortemente nisso, para a gente ter, realmente, ser um grande instrumento do Pronatec de formar mão de obra especializada e profissionalizante em algumas áreas. A Olimpíada da Matemática é uma coisa, é um êxito e é uma emoção a gente estar lá, jovens perdidos em pequenos municípios do Brasil, escolas públicas, que de repente têm gênios, talentos que a gente está descobrindo. Nós queremos melhorar a de português, o MEC, e nós fazemos a da ciência de TI. Nós estamos fazendo parceria com uma grande fundação para eles colocarem recursos na Olimpíada da Matemática para a gente poder fazer a da TI, a de orçamento e a da ciência. Mas estamos bem avançados nessa direção. E por último, fomentar a tecnologia assistiva. Nós fizemos aqui, o Marco Antônio Oliveira, fizemos junto com o ITS da ex-deputada Eva Passoni, um belo projeto. Pegamos 10 principais países do mundo, tudo que existe de tecnologia para pessoas com deficiência. Desde uma simples muleta até o carro mais avançado, os equipamentos mais modernos, o computador, a leitura de braille, tudo que existe. E fizemos um portal. Então, vamos lançar esse portal, vamos lançar uma linha de financiamento da FINEP para empresas que queiram inovar e produzir aqui os equipamentos. O Ministério da Saúde vai lançar uma linha de compra de equipamento para as pessoas de baixa renda dentro do SUS. E o Ministério da Educação também vai fazer um programa. Nós temos 500 mil crianças que ainda não estão na escola entre 4 e 17 anos. Um terço são crianças deficientes e muito pobres. Então nós vamos fazer uma busca ativa. Vamos buscar essas crianças em casa com transporte público e trazer para a escola e não permitir que eles fiquem fora do século XXI com direito ao acesso à educação. Então, nós estamos terminando esse projeto, acho que mais ou menos está concluído. E aí, terminei, agradeço a vocês, parabéns à SBPC, o nosso Ministério está totalmente à disposição de vocês para participar, sugerir, recomendar, criticar e a gente aprimorar as diretrizes que a nossa equipe vem construindo. E agradecer aqui ao Luiz Antônio Elias, secretário executivo do Ministério, em nome dele e todos os funcionários que fazem o MCT. Muito obrigado. Estamos providenciando alguns microfones, mas o ministro ainda tem tempo e poderia responder a algumas perguntas, questionamentos da plateia. E o microfone está chegando, eu quero te agradecer, ministro. E dentro daquelas dificuldades que Vossa Excelência colocou, em relação às patentes, além do INPI, nós temos que levar em consideração aquela ausência de patente de biodiversidade brasileira, que vai se acentuar. O navio está lá na Amazônia Azul, vamos pesquisar cada vez mais, mas se nós não tivermos aprovada a lei de biodiversidade do jeito que tem que ser, o pesquisador vai continuar sendo prejudicado e ele tem retornado patentes e tem criminalizado os pesquisadores porque não preencheram determinados documentos da maneira que é encarado. Então, essa parceria primeiramente com o MCT e convencer o MAPA a participar. Professor Enio Candotti. Mas é que vai precisar um para ele. Ministro, o senhor mencionou que o sistema universitário brasileiro e indiretamente o sistema de ciência e tecnologia é descentralizado. Os números são impressionantes.
40 centros para 240. Esta marcha para o interior da ciência e tecnologia exige uma articulação, não apenas do Ministério com o Ministério de Ciência e Tecnologia com o Ministério de Educação, mas exige instrumentos semelhantes aos instrumentos que estão sendo imaginados, por exemplo, para o incentivo à inovação. Ou seja, é preciso, se já não tivéssemos uma agência como a FINEP, precisaríamos inventar uma para dar esse salto de qualidade e introduzir nesses institutos aquilo que se introduziu nos institutos da Costa nos anos 70 e 80. Há alguma sugestão a respeito? Eu queria, primeiro em relação à fala da nossa presidenta Helena, dizer que o Ministério de Ciência e Tecnologia e o Ministério do Meio Ambiente já têm um entendimento sobre a lei da biodiversidade, o acesso à pesquisa. Por exemplo, nós estamos tendo uma situação que às vezes o pesquisador brasileiro desenvolveu a pesquisa, faz um pedido de patente e depois não consegue registrar porque não houve a autorização de acesso ao material genético. E alguém vai registrar lá fora, como tem acontecido. Estou citando o Copaíba, eu podia citar dezenas de situações. Eu vi, por exemplo, pesquisador da Embrapa sendo processado porque estava pesquisando aranha no Brasil. Olha, mas se ele não pesquisar aranha no Brasil, quem é que vai pesquisar? Então nós temos que repensar essa visão. Evidentemente tem que ter uma proteção do nosso material, da nossa biodiversidade, mas nós temos que abrir a ciência, especialmente a ciência brasileira, o acesso a esse material. Nossa posição do Ministério é clara, transparente, pública, é essa, e o Ministério do Meio Ambiente também. Nós ainda temos algumas resistências a superar dentro do governo, mas acho que nós estamos juntos com a SBPC, a ABC, nessa bandeira que eles trabalham. Queria também publicamente parabenizar o Enio Candotti, que assumiu também a vice-presidência da nossa Sociedade Brasileira do Progresso da Ciência, sempre foi um militante muito atuante em todo esse movimento ao longo da história. Eu concordo integralmente, quer dizer, esforço de interiorização, esforço de desconcentração, às vezes não é interiorizar, é desconcentrar, que estava muito concentrado na região sudeste. Por exemplo, dá um exemplo, a região norte, ali o Adalberto Val. A região norte tinha 19 cursos de doutorado, formava acho que 390 doutores, hoje está com 40 cursos, está formando 1.940 doutores. No entanto, a região norte toda ainda tem menos doutores do que a USP. Tem meia hora de fita aí, né? Que é uma grande universidade, tem que ter esse nível de excelência, mas mostra que nós precisamos realmente fazer um esforço na direção da desconcentração. E esse esforço tem que ter instrumentos de apoio. Eu acho que tem toda a razão o Candotti, o MEC tem feito um esforço muito grande. Esse direito das universidades federais poderem contratar, por exemplo, substituição automática, contratar novos professores para onde se expande a pesquisa, eu acho que foi muito interessante. E nós precisamos fortalecer esse esforço. O Proinfra é parte desse esforço, a Petrobras vem ajudando também, mas eu acho que vale a pena a gente olhar com bastante profundidade esse desafio, porque realmente você tem que dar qualidade aos cursos que você está criando, tem que dar sustentação, e às vezes falta laboratório, falta equipamento, falta infra, mas a parte de pessoal de gestão é o MEC, mas o MCT pode ajudar sim. Os NCTs também se desconcentraram muito. Nós temos NCT espalhado no Brasil inteiro, que é uma rede de pesquisa, que foi um modelo muito inteligente, mas eu concordo integralmente contigo que nós precisamos fortalecer o apoio a essa desconcentração. Eu gostaria de fazer uma proposta de, a cada 3 ou 4 conjuntos de perguntas, o ministro então respondesse. Eu acho que a próxima era a doutora Vanderlan, que eu vi ali. É você, desculpa, se identifica aqui. Bom dia, meu nome é Leonardo, sou estudante da Universidade de Brasília e trabalho no portal da UNB. Isso, eu queria perguntar, lembrando a falando da Lei 866, Vai. que realmente é uma das maiores informações dos pesquisadores em relação por eles terem que obedecer as mesmas regras dos ministérios e da administração federal e ingessa muito trabalho. O senhor, na sua palestra, falou muito da interação com as empresas, né, Está nele? dos pesquisadores estarem interagindo com o mercado.
Na minha avaliação, isso teria a ver com a autonomia da universidade. Né? Que autonomia que é possível para a universidade hoje? A universidade pode se libertar da Lei 866, de outras leis da administração. Que ponto isso é possível? Eu queria também saber onde é mais difícil negociar financiamento, se no Executivo ou no Congresso. Olha, bastante objetivos, eu sei que a Vanderlan por favor, doutora Vanderlan. Está nele? Inicialmente, eu gostaria de felicitar o novo Ministério, principalmente por ter levado colegas de reconhecida competência. Eu acho isso extremamente importante dentro do cenário de ciência e tecnologia nacional. Eu tenho 3 sugestões dentro desse programa que eu acho que ele é extremamente, todos nós almejamos. O primeiro é com relação à lei de patente. Na lei de patente do Brasil, quando você menciona patente de companhia e de vários ativos da universidade, um grande problema na nossa lei é que nós não podemos patentear produtos oriundos da nossa rica universidade. Isso é um tiro no pé do desenvolvimento daquilo que nós temos uma grande riqueza. Então não basta apenas modificar, eu já li bastante, porque eu estou na agência de inovação da minha universidade, e isso precisa estar dentro dessa nova modificação de marcos regulatórios. A segunda questão que eu também elogio é com relação aos INCTs. Acho que é uma experiência inovadora, fantástica no país, e que fala da avaliação. Avaliação é uma coisa extremamente importante se nós quisermos avançar e melhorar todo o sistema, não só o científico acadêmico, mas também o de inovação. Então, quando os INCTs são avaliados, e aqueles que têm bom desempenho continuarão, e aqueles que não têm bom desempenho poderão ser extintos, isso é uma coisa que estimula, é estimulante e mostra a seriedade do sistema. Nesse ponto, eu gostaria de saber se há intenção de abrir, nessa gestão, novas chamadas de novos INCTs, que temos ainda algumas áreas estratégicas que não têm representação desses INCTs. Com relação à última questão, é a FINEP. Eu também concordo. Eu acho interessante a FINEP se tornar um banco para fomentar a inovação. E dentro desse setor de inovação, eu acho que não deveria competir com o BNDES, que já financia grandes projetos empresariais. A FINEP talvez pudesse fazer um modelo que foi feito nos Estados Unidos no passado, financiar e alavancar empresas de base tecnológica, as pequenas e as médias empresas. Elas têm dificuldade, de certa forma, de entrar no sistema do Banco de Desenvolvimento, e o FINEP seria um caminho natural para o desenvolvimento dessas empresas. Permita que me apresente. Eu sou o professor Evandro Guimarães, da Universidade Federal do Maranhão. Estamos aqui com a equipe que vai organizar a próxima SBPC ano que vem. Com muita honra e orgulho que eu me dirijo à sua pessoa, ministro. E gostaria de dizer que isso nos empolga e nos emociona a todos com o seu discurso. Eu desenvolvo pesquisa na área de tecnologia assistiva há 18 anos. Eu sou o autor da lupa eletrônica de baixo custo, feita com uma saboneteira e vaquinha de brinquedo e uma webcam, reduzindo o preço de R$ 1.300 para R$ 150. Gostaria de lhe perguntar quais são as iniciativas do MCT e do MEC para possibilitar que o Brasil tenha cursos de graduação e pós-graduação em tecnologia assistiva. Ministro, bom dia. Meu nome é Hudson Lustosa, eu sou professor da Faculdade de Educação da UFG. A sua conferência nos empolga e nos deixa bastante otimistas. Mas eu quero levantar algumas variáveis para
para o senhor nos ajudar a pensar. Uma delas é no campo político. Nós perdemos muito do PIB brasileiro em relação à corrupção. Se gasta em corrupção nesse país é mais do que se gasta em educação, em outras áreas, como o senhor falou também. Gostaria de ver a sua posição em relação a isso. A segunda questão é em relação ao campo, ao rural. O senhor rapidamente tocou nesse assunto. Eu acabo de chegar de uma área quilombola, onde as crianças se deslocam 30 quilômetros no ônibus, com péssimas condições. É preciso ver isso de perto para poder acreditar no que está acontecendo no campo brasileiro. De crianças que saem da sua comunidade para ir a 30, 40 quilômetros e não podem usar merenda na escola. Eles acordam 5 horas da manhã. A última questão é uma provocação respeitosa ao senhor, senador, bastante habilidade política, com tranquilidade vai responder isso. Logo que o governo Lula assumiu, ele podia ter vetado o veto do Fernando Henrique Cardoso, que impediu os aumentos na educação. No entanto, 2 mandatos não foi impedido, embora tenha crescido os investimentos em educação no governo Lula, mas é um sonho conseguir os 10% do PIB que reza no Plano Nacional de Educação. Sem isso fica difícil falar da possibilidade do crescimento na educação. Gostaria de saber, do ponto de vista político, estou encerrando, como o governo Dilma pretende enfrentar isso. E desculpe, ministro, voltando um pouco no campo, agora encerro. Ainda temos aí o Código Florestal que deixa a gente sem oxigênio. Muito obrigado, desculpe o alongamento. Obrigada, eu vou encerrar aqui, daí a gente faz mais um convite que isso daí tem que ser retirado. O Leonardo perguntou sobre as licitações. Ok. É a Lei 8666. Eu participei da elaboração da Lei 8666. Nós tínhamos terminado aquela CPI do Collor dos anões do orçamento e havia uma grande expectativa de criar novas regras, mais controle exatamente de combate à corrupção, como depois o Hudson manifestou. E a lei então exigiu uma série de novos controles, mais rigor, de procedimentos mais exigentes para tentar inibir uma área que é muito sensível, a área de compras públicas, obras públicas. Mas o Estado brasileiro não pode tratar o pesquisador como se fosse uma empreiteira ou uma empresa vendendo serviço para o Estado. Tem que mudar isso, ponto. Tem que tratar, tem que ter um voto de confiança e tem que ter novos procedimentos. A carga burocrática é muito pesada, a desconfiança é absolutamente descabida. O tempo que o pesquisador perde para não fazer pesquisa é uma coisa descabida. A minha proposta é bem objetiva. Tu propõe a SBPC, Academia Brasileira de Ciência, montar um grupo técnico e trazer uma proposta para o Ministério para a gente ajudar a pôr a bola no chão. O problema nós já sabemos, nós precisamos saber agora o que mudar na lei, como mudar, e nada melhor do que quem está na ponta vivendo o problema ajudar. Então nós podemos fazer um trabalho aí juntos e depois nós nos empenharemos em viabilizar isso lá no Congresso. Na MP 525, que é muito importante, foi votado no finalzinho do ano, é aquela das compras públicas. O Estado brasileiro pela primeira vez vai usar o poder de compra para priorizar empresas que investem no Brasil, produzem no Brasil e inovam no Brasil. Vai estar regulamentado logo para a parte de TI. Aquilo que eu falei da educação vai ser regulamentado, essa exigência na parte de tecnologia da informação e para alguns outros setores. Nós resolvemos o problema das fundações universitárias naquela lei, que estavam completamente engessadas. Tinha pesquisador que, em vez de receber pela fundação, põe o dinheiro na conta, que era uma coisa completamente descabida por falta de agilidade administrativa das fundações. Eu acho que a regulamentação que veio depois por parte do MEC continuou criando algumas dificuldades burocráticas desnecessárias, mas a minha visão também nisso é ajudá-los no que for necessário para agilizar e facilitar. E sobre a autonomia universitária, eu tive a consciência plena do que isso significa quando eu fui visitar Coimbra, o campo de Coimbra em Portugal. Tem lá uma biblioteca manuelina, do nosso descobrimento maravilhoso e tal, e tinha um cárcere
uma cadeia. Assim. Eu perguntei o que é aquilo? Aquilo é uma cadeia. Eu falei, mas para que tem cadeia na universidade? Não, porque quando a universidade foi criada, ninguém pode ser preso sendo na universidade, a não ser pela própria universidade. E depois, lembrando algumas vezes que a polícia invadiu alguns campos nossos, eu prefiro a tradição manuelina, a tradição de Coimbra. Quer dizer, a autonomia universitária é um princípio fundamental. O Estado não pode ser dirigista em relação ao conhecimento. Tem que ter a mais absoluta liberdade e tem que ter a mais plena autonomia. Então, tudo que fortalece a autonomia universitária ajuda no conhecimento. Nós temos que cobrar resultado, mas tem que ter autonomia plena. Eu nunca entrei numa universidade, hoje eu perguntei aqui todos, os alunos já invadiram? Já. Nunca vi o movimento estudantil não fizesse algumas coisas, mas faz parte, é um aprendizado, tem que ter tolerância, tem que ter limites, tem que ter regras, mas é sempre um aprendizado mútuo, tanto da instituição quanto da juventude. Nós temos que tratar isso também com uma dimensão pedagógica. O Anderson, desculpa, a professora Vanderval, a professora Vanderlan, eu queria primeiro parabenizá-la pelo prêmio que a senhora recebeu pela Sociedade Internacional de Química, Mulheres da Química, um prêmio de grande prestígio, e parabéns aí pela homenagem que orgulha toda a nossa comunidade. Segundo, agradecer também ao elogio à equipe do Ministério. Eu quero aqui dizer que eu também me sinto muito orgulhoso da equipe que nós temos. Carlos Nobre foi 12 anos pesquisador do CPTEC-INPE, fez MIT e o ITA, veio para a nossa equipe. O Virgílio Almeida coordenava o Centro de Ciência da Computação da UFMG, pesquisador um ato sempre do quê. O Mariano Laplane, diretor do Instituto de Economia da Unicamp, vai assumir agora o CGE, mas nós estamos lutando muito para a Lúcia Mera, aquela que também rendeu a homenagem pelo trabalho que ela fez todos esses anos no CGE, foi muito importante. E eu tenho obrigado, a única coisa que eu brigo com ela é que eu não quero que ela saia do Ministério, mas a família está em Pernambuco, ela precisa voltar por causa das filhas, nós estamos arrumando um jeito dela ficar na nossa equipe também, que é uma pesquisadora de grande qualidade. O nosso ex-presidente da SPPC, Marco Antônio Halp, está dirigindo a nossa Agência Espacial Brasileira, está fazendo um diagnóstico primoroso, ajudando a articular, repensar, reestruturar todo o sistema espacial, que eu acho que vai ser muito exitoso. Nosso Marco Antônio de Oliveira, também doutor da Unicamp, com grande vivência nessa área. Eu vi ali o professor que falou logo em seguida sobre tecnologia assistiva, pode procurar, ele está sentado lá, levanta aí, mano. Já combina com ele lá a tecnologia assistiva, que vocês vão se dar bem, ele está trabalhando direto nisso. Está trabalhando tanto que daqui a pouco ele está em cadeira de roda para ir para o Ministério, mas vai sair. A nossa tecnologia está lá do lado da Vera Soares também, professora doutora da USP, que está na nossa equipe. O Ronaldo Mota, também um físico renomado, ganhou agora um grande prêmio internacional para ir fazer um curso de aprimoramento na Inglaterra, mas está com muita dificuldade de sair do Ministério, porque gosta bastante do que está fazendo. Enfim, a equipe toda foi feita no nível de excelência. Vários desses que eu mencionei para vocês eu nem conhecia pessoalmente. Eu falei, quem é o melhor que tem, qual é o melhor currículo, quem é que tem o melhor perfil, e o critério foi esse. E na escolha dos nossos institutos de pesquisa, não tem indicação política e não vai ter enquanto eu estiver ali. A escolha é um comitê de busca, 6 pesquisadores. A única mudança que eu fiz foi exigir que todos os comitês de busca tenham um funcionário, um pesquisador do Instituto participando e dando opinião quem é que vai dirigir o Instituto. E todos os que foram indicados, agora já indiquei 5 novos diretores, foram o primeiro do comitê de busca. Eu recebi carta de governador reivindicando a indicação e recebi carta de toda uma bancada do Congresso pedindo a indicação do nome. Felizmente, o escolhido pelo comitê não era um nem outro. Eu fiquei muito satisfeito, senão eu criaria um problema de um lado ou de outro. Mas o critério foi sempre esse, meritocracia. Quem quer disputar a indicação, disputa no comitê de busca. E nós vamos agora fazer open house, quer dizer, quem for indicado pode visitar a instituição, conhecer antes, é currículo, é entrevista, é o plano de trabalho. Tivemos algumas surpresas, outras era totalmente previsto o resultado, mas o critério será esse, republicano da meritocracia do Ministério. Em relação à lei da biodiversidade, eu concordo integralmente contigo. Como eu disse, nós já fizemos um acordo MCT com o Ministério do Meio Ambiente,
falta o mapa para a gente poder fechar o acordo do governo, mas eu acho que a comunidade científica tem que exigir uma mudança. Nós não podemos continuar perdendo tempo como estamos perdendo por não autorizar acesso ao material genético, material de pesquisa e à biodiversidade. E nós temos que fiscalizar o desmatamento da Amazônia. Nós vamos melhorar a imagem, vamos aumentar a observação. Mas mais do que fiscalizar, nós temos que criar alternativa para os 24 milhões de pessoas que vivem na Amazônia. E a melhor alternativa é gerar valor agregado à biodiversidade, é criar parques tecnológicos, empresas com base tecnológica, é gerar na cadeia produtiva da Amazônia renda e emprego para a população. É isso que vai preservar a longo prazo. Não adianta só o poder de polícia do Estado e a Polícia Federal ou o IBAMA fiscalizando. Então isso é um tema muito importante, nós temos que resolver logo. Em relação à avaliação, é aquilo que eu disse, nós precisamos melhorar a avaliação dos INCT, estamos fazendo isso, o CGE inclusive está fazendo todo um trabalho bem qualificado de avaliação, e a ampliação dos INCT nós queremos fazer a partir dessa avaliação, para ver exatamente quais as áreas que vão ser fortalecidas, por onde caminhar, quais as regiões, para a gente ter um salto de qualidade bem construído. Sobre pequenas e médias empresas, tem que ser prioridade na inovação, elas são muito mais rápidas para inovar, e os países que são líderes em inovação, elas têm um papel decisivo. A ideia dessa Embrapa da indústria é exatamente atender a micro e pequena empresa e dar o suporte à demanda, ou seja, a empresa vai lá para dizer o que ela precisa resolver, e a equipe de pesquisadores é para resolver o problema da inovação da indústria, como já existe em vários países. Sobre tecnologia assistiva, nós estamos criando agora um Centro Nacional de Referência em Tecnologia Assistiva. Nosso projeto no ano que vem é fazer o catálogo, as linhas de financiamento, a busca ativa da população de baixa renda que está fora da escola e criar um Centro Nacional de Tecnologia Assistiva que pode sim, eu diria a médio prazo, dar lugar a alguns programas específicos, se não um programa de graduação, mas seguramente um programa de pesquisa e desenvolvimento tecnológico. Essa é uma coisa que caberia mais ao MEC analisar a oportunidade de um curso específico. Em relação, Hudson, à corrupção, a minha percepção, depois de 20 anos de vida pública, é o seguinte: o que está aumentando fortemente no Brasil é a transparência. Hoje você sabe muito mais do que você sabia antes, a cobrança é muito maior, os órgãos de fiscalização e controle são muito mais ativos, a liberdade de imprensa ajuda muito, mesmo que às vezes há exageros, se extrapole, se faça pré-julgamentos, mas ela é essencial na fiscalização do Estado brasileiro. Mas eu vejo que a gente tem como melhorar, como avançar. Uma das iniciativas que eu falei aqui para vocês, no Ministério, é o Projeto Aquário. O Projeto Aquários é um projeto que nós estamos desenvolvendo com a Fundação Falcone. Nós fizemos lá uma consulta, o Instituto Stella, com o CGE, estamos consultando vários especialistas e estamos concluindo. Nós vamos lançar um projeto de transparência total no MCT. Todos os dados nós vamos gerir por sala de situação, por indicadores, todos os indicadores de orçamento administrativo, de eficiência do gasto, de resultados de onde foi aplicado, nós vamos disponibilizar na internet. Nada é mais eficiente para combater a corrupção do que a luz do sol. Quanto mais luz, quanto mais transparência, mais eficiência, e a própria sociedade, ela corrige os equívocos, você aumenta a eficiência. O administrador público, ele não tem que achar ruim porque alguém criticou, ele tem que buscar corrigir, e a crítica sempre é um caminho muito importante para a gente avançar. Sobre a área rural, nós estamos atrasados na banda larga, como eu disse. A partir de abril vai ter um edital que a Agência Nacional, a Anatel e o Ministério de Comunicações vai fazer, e nós vamos dar um salto bem importante aí nessa direção. Bom, agora, em relação aos recursos para a educação, o veto foi um instrumento importante de bandeira de luta, mas vamos olhar os dados. Acho que a minha formação de economista, eu gosto muito de olhar os dados. O MCT, quando o presidente Lula assumiu a presidência, tinha um orçamento de R$1,5 bilhão. Hoje tem um orçamento de R$6 bilhões. Como era muito pequeno, cresceu, mas ainda é insuficiente o crescimento. Nós temos que continuar crescendo mais. Como eu disse, por exemplo, a área da inovação e para o investimento, de inovação de pessoal, nós temos muita luta nessa direção. Esse programa
que nós vamos fazer, por exemplo, Ciências Sem Fronteira, que é uma bandeira da presidenta, foi ela que levantou, ela que coordenou, ela que exigiu, ela que fez, ela que recomendou. Nós vamos dar um salto no orçamento do CNPq que ele nunca teve nas últimas décadas. São recursos muito significativos que vão ser aportados à CAPES do CNPq. Você imagina, passar de 5.300 bolsas por ano no exterior para 75 mil em 3 anos. Isso é investimento em educação, recursos humanos, ciência e tecnologia. E vai trazer resultado, vai motivar os jovens e vai trazer essa integração com os melhores centros universitários do mundo, os centros de classe mundial, para a gente impulsionar a nossa capacidade científica. O MEC triplicou o investimento. Nós tínhamos um orçamento de 17,4 bilhões de reais no MEC em 2002 e hoje temos um orçamento de 60 bilhões de reais em 2010. Esse ano provavelmente alguma coisa em torno de 69 bilhões de reais. É um salto extraordinário, isso é mais do que triplicar o orçamento em um período de 8 anos. É só olhar o que aconteceu com a rede universitária, fora a ProUni, as escolas técnicas federais que ampliaram de forma significativa. Eu não vou continuar falando disso, porque senão eu vou sair um pouco do meu foco. Eu não posso usar expressões como nunca antes nesse país sobre ciência e tecnologia republicana. Mas foi uma expansão extraordinária. Foi uma expansão extraordinária, não tem discussão. Podia aplicar melhor, discutir ali. Agora, o fundamental é o quê? É continuar avançando. É não aceitar a ideia de paralisar o processo. Teve um corte orçamentário duro esse ano, 50 bilhões de reais. Por quê? Porque o esforço para sair da crise de 2008, 2009 foi muito grande no mundo inteiro. E no Brasil também nós tivemos que aumentar o gasto público, aumentar os investimentos, aumentar o crédito público, porque houve uma restrição à liquidez brutal, o sistema financeiro parou mundialmente, houve uma retração dos investimentos privados, as principais economias do mundo entraram em recessão, e o Brasil, para manter o mercado interno ativo, teve que fazer uma política tipicamente keynesiana de gasto público e redução de juros. Em seguida, nós estávamos crescendo 7,5%, vocês viram que está faltando mão de obra, logística, infraestrutura, não tem como crescer nesse ritmo, não tem. Eu falei da aviação aqui, 11 milhões de passageiros por ano a mais, você tem problema de piloto do aeroporto, de aeronave, você tem que ter um ritmo sustentável de crescimento. Nós tivemos que desacelerar um pouco a economia, principalmente porque houve um aumento de preços de 45% no mundo das commodities em 6 meses, 7 meses. E isso estava pressionando a inflação fortemente. O governo cortou 50 bilhões de reais, ainda assim nós estamos com um déficit público de 1,9% do PIB. Apesar do superávit, nós temos um déficit de 1,9% do PIB. Segundo, o déficit americano é 9,9% do PIB. A Europa é em torno de 9% do PIB. E não saíram da crise. Nós já saímos, já estamos arrumando as contas públicas. Agora, como os Estados Unidos está fazendo uma política monetária e uma política fiscal, que é a diplomacia do dólar fraco, ao contrário do que eles fizeram ali, que eu falei, na entrada da crise, no final dos anos 80, começo dos anos 80, que eles fizeram a diplomacia do dólar forte. Naquela época eles aumentaram a taxa de juros para 21%, quebraram os países devedores, geraram uma crise da dívida externa, e foi uma política muito difícil para nós superarmos, depois anos para superarmos. Eles estão fazendo hoje a diplomacia do dólar fraco. O dólar vem perdendo valor, eles ganham competitividade e nós perdemos. E eles transferem parte dos problemas econômicos, que é o país que tem a moeda padrão internacional, para as outras economias. Como o Brasil saiu bem da crise, é o principal polo de atração de investimento, terceiro país que mais atrai investimento, uma economia que vem crescendo sustentadamente, o real começa a se apreciar fortemente. Como é que o governo ameniza um problema que é grave para a indústria, inclusive de média e alta tecnologia, para todos os setores, que é a moeda forte demais? Ele tem que acumular reservas cambiais. Ora, para manter as reservas cambiais tem um custo fiscal. Então, para combater a inflação, para sustentar uma taxa de juros que ainda é muito alta na dívida pública, e para acumular reservas cambiais, nós estamos com mais de 350 bilhões de dólares de reserva, tem um custo fiscal. Por isso o ajuste fiscal que atingiu todas as áreas. Como o cenário internacional ainda os Estados Unidos ainda não começaram a fazer o ajuste fiscal que eles vão ter que fazer. Alguém vai pagar essa conta. A Europa a mesma coisa. Eu dei o exemplo de Portugal. Você imagina receber quase metade do PIB de ajuda do FMI. Nós recebemos 4,7%,
e demoramos muito para poder sair daquela situação. Então, a situação internacional ainda é delicada, o Brasil tem que ter o pé no chão, nós temos que manter o nosso mercado aquecido, mas não aquecido demais, nós não podemos ter déficit comercial muito elevado, especialmente na indústria de transformação, temos que ter uma política industrial mais ativa, e isso tem implicações para todas as áreas do governo. Mas o governo vem mantendo os investimentos na área social, vem mantendo os projetos mais estruturantes, e mesmo no nosso Ministério, nós aumentamos o recurso da FINEP, nós estamos criando um sistema de monitoramento e alerta contra os desastres naturais, nós estamos aumentando em salto quântico as bolsas de estudo no exterior, nós estamos aumentando a nossa rede nacional de pesquisa, e eu não vou falar mais o que nós estamos aumentando, senão nós vamos querer cortar meu orçamento. Então nós temos que trabalhar com calma, em cima de projetos. Eu tenho uma cabeça muito schumpeteriana, eu diria kalekiana. Kaleski era um economista polonês muito importante. Ele disse o seguinte: não é a poupança que determina o investimento, é o investimento que determina a poupança. Ou seja, quando você tem bom projeto, você consegue fazer mesmo com restrições orçamentárias. Não é que eu preciso de orçamento para ter bons projetos. Se eu tiver bons projetos, eu consigo orçamento. Exemplo, o programa de Bolsa de Estudos Ciência e Fronteira, o programa de Tecnologia Assistiva, o Centro Nacional de Monitoramento contra Desastres Naturais, a rede da RNP, tudo isso é investimento que nós estamos fazendo a mais esse ano, mesmo no quadro de restrições orçamentárias. Então eu espero que daqui para o ano que vem a gente possa superar essa situação. Pedir desculpa porque nós cortamos fortemente passagens diárias, mas tinha desperdício também. Cheguei a ver casos no meu ministério, por exemplo, que mandamos o sujeito fazer um curso de 3 meses no exterior, no Brasil, 3 meses fora, ficou 3 meses recebendo diário. É possível, né? Então tem coisas que a gente tem que apertar mesmo. Cortar gasto público no Estado brasileiro é que nem cortar cabelo, tem que estar cortando sempre. E eu acho que nós tivemos uma gestão muito eficiente no MCT, são pequenos problemas a serem corrigidos, mas o balanço final da gestão do Sérgio Rezende, Eduardo Campos, as gestões que me antecederam, e o grande Renato Acha, que deu origem a tudo isso, mostra que esse é um ministério que tem que ser republicano, não pode ser partidário, não tem que ter disputa de qualquer natureza, e a gente trabalhar em parceria com estados, municípios, para a gente poder continuar avançando. O desafio que você nos deu, eu já tenho resposta, é RDC porque é emergencial, e tanta gente faz a lei, tá certo? Eu queria, em primeiro lugar, ler um agradecimento que foi enviado pelo professor Dr. Roberto Borges, da UFG Campus Itaí. Agradecimento a esse governo pela ampliação do MEI. Sou docente da Universidade Federal de Goiás, Campus Jataí, devido ao meu. Obrigada. Então, você transmite a todo o governo, em especial a nós. Senhor ministro, bom dia. Meu nome é Luiz Alves Ferreira, eu sou quilombola. Antes de ser médico, diziam lá na minha época, não importa só desse nome que os negros e as populações que faz parte. Na realidade, infelizmente, nós temos um processo democrático. Parabenizo a sua fala e sou professor da Universidade Federal. Está estourando tudo, né? Eleito secretário da A luz está atrás. Eu gostaria de parabenizar a figura central. Eu tive a oportunidade de ouvi-lo. Ele dizia para a gente: se não se investir na pesquisa, na ciência e tecnologia, esse país vai ficar sempre dependente. O comandante Renato Acha foi deputado federal e primeiro abriu o projeto do Ministério da Ciência e Tecnologia. Eu, na minha juventude, tive a felicidade com outros jovens, ele era candidato para a gente está com ele e dizia para a gente: se tiver isso, faz. Então eu fiz esse jogo de relance. É preciso isso, importante, porque ele dizia para a gente: se não investir na química fina, e nós somos dependentes de outras estações, a química fina, seremos dependentes, nós somos dependentes de muitos remédios. Eu sou médico, ele diz: nós somos dependentes de prática, isso que você falou da maior importância. E eu passei na estante do Ministério, quem foi Renato Acha? Não sabia. É preciso a gente formar quem na ciência brasileira para poder colocar para novas gerações. E eu, encerrando,
eu quero chamar a professora, reforçar o que a professora colocou. É preciso ciência na comunidade, é preciso ciência nas comunidades quilombolas, nas comunidades rurais, nas comunidades ciganas, nos assentamentos. Há uma profunda, avançou, mas há uma escuta profunda. Eu sou do Ministério disso e sou membro do Comitê de Saúde da Proposta de Lei de Justiça da Saúde, a gente sabe disso, e queremos contribuir nessa questão. Mas uma pergunta, achei que faltou. Qual é a política da tecnologia para estudar os impactos dos grandes projetos sobre as populações tradicionais na Amazônia, no Nordeste do país todo? Tudo isso está ocorrendo. Qual é o passivo? Eu concordo com o que vocês fez na tua música. Qual é o investimento dessa pesquisa na área social, no cruzamento da área social com a área da tecnologia dura que a gente faz parte? Essa é a minha área dessa tese. Está faltando. Esse impacto é necessário ser feito. Qual é a proposta do ministro de área de investimento? Muito obrigado. Eu queria então, para concluir, agradecer aqui o apoio ao Reúne, porque de fato nós aumentamos a eficiência e a produtividade da universidade, as vagas do ensino superior, foi muito importante. É evidente que o padrão de remuneração em geral da educação, da ciência e tecnologia precisa melhorar no Brasil, mas houve um esforço muito grande na história recente, houve uma melhora significativa, tanto dos professores universitários como pesquisadores, e a nossa prioridade hoje, eu diria que é reposição de pessoal, no caso do nosso Ministério. São os pesquisadores que estão se aposentando, e nós precisamos, o mais cedo possível, permitir que os novos convivam com eles, aprendam com eles, e se transfira essa herança intelectual e de conhecimento, de procedimentos para os novos pesquisadores. Em relação, na minha visão, o ensino básico, o ensino fundamental, quer dizer, os dois pilares são a matemática e a língua. Se você não dominar a língua e a matemática, você não consegue avançar em nenhuma outra direção, mas as ciências precisam ganhar muito mais importância. Nós estamos nos empenhando muito na Semana da Ciência e Tecnologia, para a Semana Nacional, para tentar mobilizar os jovens, sensibilizar. Fizemos um acordo com a Alemanha, nós vamos trazer o Turno da Ciência, que é uma grande exposição científica, das mais importantes que tem no mundo hoje, para a gente passar nas principais regiões do país, em muitas cidades, vão ficar pelo menos um ano aqui no Brasil. Fizemos um acordo com o CERN, eles têm um observatório móvel, muito bonito, quem já foi no CERN na entrada, é uma coisa assim, fantástica, 3 dimensões, sobre a origem do universo, sobre toda a pesquisa que se faz, as forças da física, enfim, os corpos celestes. Nós queremos trazer essa exposição também para o Brasil. Essa exposição que nós fizemos aqui, eu acho que a gente podia levar para a Semana de Ciência e Tecnologia, aproveitar que está um belo espaço. Acho que foi muito feliz a equipe que trabalhou nesse desenho. Nós precisamos de política pública mesmo, de fortalecer a ciência. Mais o MEC, a Secretaria de Educação do Estado e Município, mas o MCT tem que ajudar nessa agenda a divulgar. Eu concordo integralmente com a colocação. O professor Otávio vai ter, de Itajubá, uma mesa específica sobre o padrão de financiamento da educação. Nós temos que estar sempre ajustando, quer dizer, vincular o financiamento, tem um financiamento básico, compulsório, mas financiamento vinculado à meritocracia, à produtividade, à eficiência do que se faz. Para a gente poder estar sempre estimulando o melhor do ponto de vista da academia brasileira e da ciência brasileira. Nosso companheiro, primeiro parabenizar como médico quilombola, é um exemplo aí para a comunidade. Nós temos hoje programas de bolsa de estudo do CNPq de iniciação científica específica para a população quilombola que está nas universidades. Temos o ProUni, que também abriu uma cota diferenciada, que eu acho que é uma coisa muito importante historicamente, apesar de tantas resistências ideológicas que nós enfrentamos, mas acho que foi um passo. E nós estamos fazendo no Ministério algumas experiências sobre conhecimento tradicional. Nós estamos dialogando, por exemplo, o ISA, Instituto Socioambiental, fez uma pesquisa no Alto Rio Negro, com 150 comunidades indígenas, 150 jovens pesquisadores indígenas, que levantaram toda a gastronomia, o tipo de cultura, a farmacologia e documentou tudo isso, catalogou para verificar que tipo, inclusive isso ajuda na própria biodiversidade da agricultura. Nós temos 7.000 produtos domesticados pela agricultura
e 30 produtos hoje representam 90%, 30 espécies, 90% da alimentação do homem no planeta, que é um erro. Nós temos que diversificar, porque isso dá muito mais estabilidade e muito mais sustentabilidade ao processo de produção agrícola. Então nós estamos acompanhando, vamos ampliar essa pesquisa com a população indígena. Tem um projeto que ainda não se iniciou, mas muito interessante, também com agricultura familiar, para conhecimento tradicional, para coletar a culinária, para coletar a farmacologia, as ervas, geoespacializar todas as espécies, as aves, Copaíba, onde é que tem tal coisa, tal erva, onde é que está, classificar, catalogar, e depois levar para o laboratório para a gente avançar na pesquisa. E acho que seria muito interessante pensar alguma coisa na comunidade quilombola. Estamos totalmente abertos, se tiver alguma sugestão, você pode encaminhar, e nós, ou então recomende, você deve ter uma influência aí junto à comunidade, temos todo o interesse que isso possa avançar. Portanto, eu termino aqui dizendo que nós temos que fazer o diálogo entre o conhecimento científico e o conhecimento tradicional. E dar autoestima, ter protocolos de acesso ao conhecimento tradicional. Muitas vezes o pesquisador vai lá na aldeia, vai lá na comunidade, se apropria de um conhecimento antigo e não volta nada para aquela comunidade. Nós temos que ter novos protocolos, reconhecer e valorizar esse saber, que muitas vezes, inclusive, acelera muito o processo de investigação científica no laboratório e, sobretudo, o Brasil tem que reconhecer essa diversidade. Nós somos o G1 da biodiversidade, 17 países mega diversos, somos o país mais diverso do ponto de vista da biodiversidade e também socialmente mega diverso. Isso enriquece a democracia, a nossa cidadania, a nossa visão de mundo. Muito obrigado, bom congresso para vocês, até a próxima oportunidade.